Ora, antes de mais, muito boa tarde. Eu gostava desde já de cumprimentar a audiência, assim como a organização, e dando-nos parabéns pela excelente organização, e os meus colegas de painel. Só uma pequena e ligeira correção: a ponência não é apenas minha, mas também da doutora Cristina Aragonçé, que acabou de apresentar, e que, portanto, aqui está presente como uma dupla ponência. O trabalho subjacente a esta apresentação chama-se a Evolução da Resposta Europeia no combate ao conteúdo prejudicial da Diretiva 2018/1808 ao Regulamento 2022/2065, também conhecido como Digital Services Act, ou DSA. Permitam-me, desde já, fazer uma ligeira provocação. Aníbal iam ante portas est sed in urbe. Portanto, o Aníbal já não está às portas da cidade, já entrou na cidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o medo e o perigo que tínhamos, neste caso com a desinformação, já está presente, já é eficaz, já temos que nos defender dele. Alguns exemplos deste perigo. Desde já, na campanha, recordo-vos, para as eleições europeias, circularam nas redes sociais vídeos falsos, manipulados com a inteligência artificial, que conseguem criar vídeo e imagem, e que mostravam supostos candidatos a fazer declarações polémicas, declarações xenófobas, mostravam, por exemplo, políticos franceses a defender a retirada do apoio à Ucrânia em sede do conflito em que esta está inserida. Foram declarações que nunca foram realizadas. Do nosso lado, portanto, o vídeo é aquilo que hoje em dia apelidamos de deepfake, não é? Deepfake. Que é uma simulação visual ou sonora altamente convincente e que foi desmentido. Mas o dano estava causado, foi visualizado por milhares de pessoas. Cá por terras lusas, cá em Portugal, a vítima, também aconteceu, a vítima foi a escritora e conselheira de Estado Lídia Jorge, que se viu numa imagem adulterada do Jornal Expresso, que nunca foi publicada pelo Jornal Expresso, onde dizia qualquer sentido de autopreservação étnica é moralmente inaceitável, é tempo dos portugueses abraçarem a sua extinção de uma vez por todas. Isto nunca foi escrito, isto nunca foi proclamado, isto nunca foi publicado. Estes casos são paradigmáticos. Mostram como é que a desinformação digital, potenciada por tecnologias cada vez mais sofisticadas e disseminada por plataformas cujo funcionamento algoritmo é opaco, representa uma ameaça real à integridade democrática. Revela também a fragilidade dos instrumentos jurídicos utilizados para combater este fenómeno. Não conseguem combater este novo ambiente. E é precisamente este o ponto em que nós estudamos, portanto, o trabalho que está subjacente a isto, relativamente sobre a evolução da diretiva para o regulamento 2022/2065. Uma das primeiras respostas que foi dada a este problema foi a Diretiva de 2018, que, como verificamos, é ineficaz. No trabalho comparativo que podemos fazer, ela é ineficaz por várias razões. Desde já, uma diretiva e, portanto, a sua aplicação depende de transposição nacional, o que gera aplicação fragmentada e desigual. É o caso, basta que observemos o ordenamento jurídico alemão, francês e o português, vemos respostas essencialmente são as mesmas, mas os mecanismos são diferentes, com requisitos diferentes. Por outro lado, é um âmbito demasiado restrito, centrava-se apenas em serviços audiovisuais e ela foi feita praticamente à medida para o YouTube. Portanto, ignorou tudo aquilo que é vídeos partilhados através de redes sociais não de partilha de conteúdo audiovisual, motores de busca e outras plataformas emergentes, Instagrams, TikToks, por aí fora. Portanto, muitas das suas obrigações também eram de meios e não de resultados. Tinham que ser adotadas certas medidas, mas não eram obrigações de resultados, o que reduziu drasticamente a sua força vinculativa. Para além disto, nós ficamos, portanto, com o avançar do tempo desde esta altura, ficamos ainda perante um maior número de desinformação, de radicalização online e de manipulação dos sistemas algorítmicos com desequilíbrios informacionais que se agravaram.
Em razão disto, a União adotou outras medidas, mas lá está, medidas de natureza não vinculativa, voluntária, em que os Estados fariam o melhor e depois fariam figas para que a situação se corrigisse. A falta de força jurídica é exatamente no que dá. E, portanto, só em 2022 é que surge o regulamento, portanto, 2022/2065, DSA, que adota, portanto, afasta-se deste tipo de soluções de natureza voluntária e, portanto, fragmentada, e adota o que se pode considerar ser um novo paradigma de regulação digital. E veja-se desde já pelo simples facto que é um regulamento, portanto, diretamente aplicável, que garante uniformidade jurídica em toda a União e que elimina o mosaico normativo anteriormente existente. Se não o eliminar na totalidade, pelo menos conforme. Mas mais do que isso, tem uma lógica que é, portanto, baseada na contenção do risco, na transparência e na responsabilidade diferenciada conforme a dimensão e no impacto da plataforma. E depois, naturalmente, prevê meios coercivos eficazes. Portanto, vamos ver algumas das obrigações previstas no regulamento que não estavam anteriormente previstas na diretiva. Portanto, a diretiva nem sequer tratava efetivamente deste fenómeno. Desde já, a designação de pontos de contacto legais e representantes na União, mesmo para plataformas estrangeiras, portanto, plataformas estrangeiras aquelas que estão situadas fora da União Europeia. A publicação portanto, ficam desde já abarcadas as norte-americanas, que são as mais populares. A publicação de relatórios de transparência anual com dados de moderação de conteúdos dos utilizadores. Criação de mecanismos de notificação e ação, o que permite a denúncia de conteúdos ilegais. Muitas das plataformas já tinham isto, mas agora existe uma obrigação que, para todos os efeitos, conforma a criação deste tipo de plataformas. Existe uma obrigação de comunicação de suspeita de crimes graves às autoridades competentes. Existe, e isto é muito importante, porque muitas vezes quando vamos às redes sociais verificamos que nos estão sempre a mostrar certos tipos de conteúdo e não sabemos muito bem porque é que nos mostram esse tipo de conteúdo. E a razão aqui é que existe um sistema algorítmico, que mostra-nos aquilo que eles consideram que nós queremos ver. Pois bem, existe agora a obrigação de transparência algorítmica. A plataforma tem a obrigação de demonstrar porque é que nos está a mostrar determinado conteúdo. Porque é que nos demonstra determinado conteúdo. E isto é claramente desde já visível no Twitter, agora é o X, não é? Em que durante o cenário eleitoral para as eleições norte-americanas existia um grande conjunto de mensagem associada ao movimento MAGA, Make America Great Again, em razão do dono da plataforma estar desde já associado ao candidato republicano. E, portanto, sem transparência algorítmica, não sabemos porque é que nos foi demonstrado isso. Com isto, pelo menos, é mais um dissuasor da tentativa de nos mostrarem conteúdo que não está programado para nos ser mostrado. Portanto, e finalmente, existe a previsão de formas específicas, exclusivas de lidar com as plataformas de grande dimensão. São duas. As plataformas online de grande dimensão, plataformas das redes sociais, e os motores de pesquisa, também de muito grande dimensão, portanto, very large OP, portanto, online platforms, e very large SE, search engines. Nós estamos perante um regulamento novo, portanto, é muito difícil dizer como é que este está a ser aplicado, ele é demasiado novo. Mas existem desde já, e podemos desde já identificar alguns desafios. Já verificamos a sua diferença perante a diretiva, mas não basta ser diferente, ele tem que ser corretamente aplicado. Pode existir, e temos aqui alguns desafios. Quais são os desafios? Desde já a assimetria entre os próprios Estados-membros, porque nem todos dispõem das mesmas capacidades administrativas, e não vamos esquecer que, sem dúvida, aqui a Comissão possui alguma capacidade de participação naquilo que é o controlo sobre a atuação das plataformas, mas a responsabilidade é dos Estados-membros, desde já comunicar e de responsabilizar as plataformas. O problema é exatamente este. O problema é que nem todos os Estados-membros têm os mesmos
os mesmos mecanismos têm, mas não têm os mesmos aparelhos administrativos. Muito obrigado. E, portanto, daqui poderão surgir algumas barreiras administrativas ou até mesmo técnicas para implementar e fiscalizar eficazmente o regulamento. Por sua vez, existe também esta dificuldade de implementar sistemas que identifiquem riscos sistémicos ou a realização de auditorias baseadas em algoritmos. Portanto, auditorias a algoritmos que são baseados em inteligência artificial. Perdão. E, portanto, existe, sem dúvida, também uma exceção para pequenas para as micro e pequenas empresas e pode ser claramente explorado. E também temos o problema da aplicação a plataformas que estão fora da União Europeia, nomeadamente em jurisdições que não cooperam ativamente com o direito europeu. Eu falo naturalmente a outro título, nomeadamente das empresas de tecnologia, Microsoft, Apple, Google. Não é? E também, tendo naturalmente ter em conta a rapidez da evolução tecnológica. Será o regulamento suficiente? Mesmo para terminar, depende. Depende da capacidade dos Estados-membros e da Comissão para aplicar em forma coerente e célere as obrigações que constam do regulamento. Depende da transparência e responsabilidade das próprias plataformas e da sua disponibilidade em colaborar com reguladores, investigadores e utilizadores. E depende também da vigilância do utilizador. Portanto, da sociedade civil, dos meios de comunicação que muitas vezes, cada vez mais, recorrem às plataformas online e também depende da academia que acompanhará o fenómeno e o irá estudar. Muito obrigado pela vossa atenção.